agora vamos para mais uma aventura, tá? Vamos chamar o Jorge Seco Caetano, que vai também falar de uma gotinha da história dele e de o porquê que ele escreveu esse artigo. Maria Luísa, muito obrigado. Muito obrigado. Eu me sinto honrado em estar entre as colegas psicólogas, pesquisadoras tão especiais. Sempre que vou me apresentar, eu procuro falar um pouco do que faço. Eu acredito que o que a gente faz define muito quem nós somos, né? Hoje eu ajudo equipes de trabalho, equipes em organizações em todo o mundo. Trabalho em língua inglesa, portuguesa, língua espanhola, oferecendo aplicação de técnicas e métodos, técnicas expressivas para desenvolver a criatividade, desbloquear o pensamento criativo, conciliar de que maneira a individualidade pode aportar e contribuir para as organizações. E entendo que isso é essencial, né, nos dias de hoje, assim, pensando nos motivos pelos quais as empresas e as organizações são guiadas e os desafios que elas encontram, né? Eu tive contato com a psicologia analítica em 2015, 2014, 2015, quando eu estava procurando entender o que é que tinha por detrás da criatividade, o que é que nos guiava, o que é que tornava o homem criativo e o que mais, né? O que mais nós vamos poder trazer e fazer e construir, enfim. E essa jornada começou com a imaginação ativa, né? Foi lá que eu conheci a Sônia no simpósio e de lá para cá me aprofundo cada vez mais, me encanto por esse estudo. A psicologia analítica traz muitos frutos para mim. E o que faço hoje na psicologia analítica é pesquisar e dar aulas sobre a introdução e interpretação de contos de fadas. Eu me especializei nos contos de fadas japoneses, né? Coloco aí uma imagem do Taketori Monogatari, um conto que me encanta. Foram praticamente 2 anos de trabalho estudando esse conto. Acredito que ele tem uma relação importante, né, com a vida moderna. Escutava aqui, né, sobre sonhos iniciáticos, os sonhos proféticos, e ler o conto parece que estamos sonhando também, né, de alguma maneira. Dentro da psicologia hoje também faço oficinas de prática de trocas de sonhos e um encanto porque pude trabalhar com a professora Renata nisso, né? Eu vou falar um pouquinho mais da importância desse trabalho, mas dentro do que faço, que posso contribuir, também tem uma coisa especial nessa revista, que é a capa da revista, né? Foi um pedido especial, tá ali um pouco dessa jornada em fazer e construir, pintar e desenhar essa capa. Eu senti um prazer enorme em fazê-la, e ela representa uma cena especial de uma série chinesa que se chama Ashes of Love. Representa um ato de sacrifício, o instante em que a heroína se lança no derradeiro sacrifício entre as forças do bem e do mal. Acho que para entender tudo isso, vale ler o trecho que menciona, né, a importância disso e por que falar dessa dança de arquétipos, né? Então isso está na revista. E também acho que vale para quem já assistiu ou quer assistir, prestar atenção nessa cena. Talvez lá tenha, né, a experiência do que é sentir, do que é perceber isso, né, esse derradeiro desafio, o sacrifício da heroína. Para falar um pouco do artigo, desse trabalho, ele é um trabalho que consumiu e continua consumindo muito do meu tempo, porque é um trabalho que comecei há 2 anos, né, falar desse autor, que é o Philip K. Dick. Philip K. Dick é considerado um dos mais influentes autores de ficção científica na arte literária. Há quem diga que ele é um místico, há quem diga que ele é um profeta da modernidade. Eu prefiro ficar com aquele autor que eu pude ler na minha infância, né? Eu comecei a ler o Dick, ele deixou 40 novelas, dessas 40, acredito que tenha lido pelo menos umas 30 dele. Mas eu fui estudar Dick na psicologia por uma razão muito especial. Eu coletava sonhos para a oficina de prática de sonhos com a professora Renata, e eu estava lá como facilitador do grupo, e numa noite, estudando os processos de individuação, querendo
descobri um pouco mais lendo os volumes do Jung que falavam sobre isso. Naquela noite eu tive um sonho que foi muito parecido com um conto de ficção científica do Dick. Eu me sentia intermeado entre todas as personagens que corriam por aquele conto, e no outro dia eu já sabia quem eu iria procurar, que autor eu iria estudar, eu iria escrever, que figura ou que personalidade seria essa. E isso me chama a atenção, e no mesmo dia eu fico lá horas e horas e horas procurando o que eu não sabia ainda sobre Dick. E eu descubro que em 2011 havia sido publicada a sua Exegeses. É um livro de mais de 8.000 páginas que ele escreveu à mão e datilografada, e que continha muito do seu processo psíquico, né? Provavelmente aquilo era o que tomava muito do seu foco, da sua atenção, e lá estão contidos os escritos dos seus sonhos e das suas experiências visionárias. Ele teve 2 experiências visionárias importantes. Uma, ele passou mais de um ano sonhando, e isso me chama a atenção para esse estudo. E por que fazer isso, né? Porque Dick, ele é uma pessoa que teve uma vida muito transtornada. Ele passou por 5 casamentos. Ele teve 2 tentativas de suicídio. E quem não vive, né? E quem não teve, ou quem pelo menos não conhece alguém que tenha vivido uma vida tão no limiar, né? Tão no limite da psicose ou de qualquer outra doença psíquica que assola e devasta a alma humana, né? Então, eu fico pensando aqui que a proposta desse trabalho é inaugurar uma base para o estudo de tudo que ele escreveu e do que a exegese representa. Se é que lá nós não podemos encontrar um pouco de como foram esses processos para ele, e investigar os seus sonhos, que falam muito sobre a sua alma, né? E uma das minhas descobertas é que talvez não fosse isso, ele não tivesse se curado, pelo menos no tempo que ele pôde escrever. Ele deixou o mundo de forma precoce, mas as suas obras são visionárias. Elas trouxeram impacto para o cinema, né? O Blade Runner é um filme conhecido, mas não só Blade Runner, como outras séries que estão no ar até hoje, inclusive sendo produzidas, de material que ainda que não foi nem publicado, né, ou convertido, né, para o cinema ou para a televisão. Então, acho que é legal falar disso, mas não dá para falar disso em uma apresentação curta. Então, para isso que nós vamos fazer a jornada está aí para falar de todo o processo e de todo o pensamento que decorre, né, dessa pesquisa. Eu faço uso de toda a teorização do Jung a respeito do que uma obra, da abordagem sobre a obra de arte, ou da abordagem sobre uma obra psicológica, uma obra visionária. Também faço uso da filosofia de Heidegger para estruturar um pouco e trazer uma base, né, para esse estudo, e imagino eu que isso está bem no começo. Mas também tem uma coisa importante, né, que nós vamos poder falar e desenvolver na jornada, que é entender o que mais de visionário tem nessa exegeses, o que mais de visionário o Dick ainda vai continuar trazendo para a gente, como se fosse algo profético, como se fosse algo que a humanidade ainda precisasse conhecer, ou que a consciência contemporânea ainda precisa avançar ou alcançar em termos de um nível, ampliar a sua consciência, né, por detrás desses tipos de obra. Então, deixo aqui o meu agradecimento especial por estar aqui nessa mesa redonda com vocês, e devolvo a palavra para Maria Luísa. Muito obrigado. Jorge, eu e nós é quem agradecemos. Agradeço muito você estar aqui conosco. Eu já me envolvo com as meninas que, junto com você, escreveram, tá? Mas como eu estou sempre junto com todo mundo, eu agradeço demais a sua contribuição e a sua adesão ao grupo, tá? Obrigada, Jorge.